Boa noite! Minutos de afetividade, narcisismo versus egocentrismo. Vocês sabem a diferença? Vocês conhecem alguém assim? Já conviveram com alguém assim? Então, fiquem comigo que hoje eu vou falar sobre isso. Vocês vão sair daqui expert em identificar narcisistas, egocêntricos, egoístas e afins. Deixa eu fixar aqui nos comentários o nosso título. Um minutinho. Fixar comentário. Virada existencial já tá aqui comigo. Agora sim, gente, enquanto vai avisando aí que a gente tá ao vivo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Enquanto o Instagram vai avisando o pessoal que estamos ao vivo para falar sobre narcisismo e egocentrismo, eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários de onde vocês estão falando, para eu saber de qual região, se tá frio, se tá calor. Eu tô no Rio de Janeiro, mas tá friozinho aqui. Não tanto, mas tá. De onde vocês estão? Me contem aí, coloquem aí nos comentários, enquanto o Insta vai avisando, vai chamando o pessoal para live. Aproveitem esse momento, cliquem aqui no aviãozinho, compartilhem com os amigos, com as pessoas que vocês acham que possam se interessar pelo tema. Na verdade, é um tema que é importante até para a gente poder se relacionar melhor, né? Poder escolher melhor as nossas relações. Então, encaminhem aí para o pessoal, coloquem coraçõezinhos para tornar a nossa live mais relevante e chegar a mais pessoas. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Coloquem sim nos comentários, tá? Ou não, para eu saber se está funcionando legal antes da gente começar com o conteúdo propriamente dito. Enquanto vocês vão respondendo aí sim ou não, se estão me ouvindo bem. Vou me apresentar para aqueles que não me conhecem ainda, quem é novo por aqui. Meu nome é Bruna, sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, especialista em ansiedade. E toda segunda-feira tem esse momento aqui que o nosso projeto chama, né, Minutos de Afetividade, para a gente falar, um espaço para a gente falar sobre tudo aquilo que nos afeta na vida. Então, conforme as semanas vão passando, vocês também vão sugerindo os temas. E tem tanta coisa legal. Gente, sério, tem tanta coisa legal para contar para vocês. Vão ter algumas collabs aí pela frente nos próximos minutos de afetividade, que vai estar bafo, vai estar demais, assim. Já tô louca para contar para vocês, mas não pode. Tem que esperar um pouco, né, as coisas estarem mais desenhadinhas ainda. Mas daqui a 2 semanas já vai ter a primeira collab, que vai ser top. Vocês vão adorar, tenho certeza. Buenas, minha gente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre egocentrismo, narcisismo. Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar? Possivelmente já ouviram falar, né? Narcisista tá bem comum as pessoas falarem sobre, né, comportamentos narcisistas, enfim. Mas na prática mesmo, às vezes as pessoas confundem um pouco o que é egocentrismo, o que é narcisismo, né? Às vezes acham que é a mesma coisa e realmente, na prática, no dia a dia, eles são muito próximos, as diferenças são muito sutis. E hoje eu abri uma caixinha rápida, né? Perguntando um pouquinho para vocês se vocês sabiam qual era a diferença entre narcisismo, egocentrismo. E aí, numa das perguntas veio se egocentrismo era uma doença do ego, né? Ou uma forma de defesa. E realmente, gente, para a gente tentar entender o egocentrismo de uma maneira clínica, digamos assim, de uma maneira mais embasada, digamos assim. Bom, como é que funciona, tá? Tem um momento na nossa vida que todos nós somos egocêntricos.
E isso está lá na infância. Então, é comum que crianças sejam egocêntricas. Por quê? Porque não entende, né, essa diferenciação. As crianças, elas não possuem mecanismos capazes para entender que existem pessoas que têm crenças, que têm desejos diferentes do dela. Ela acredita que o mundo realmente gira em torno dela e ela vê o mundo de acordo com aquilo que ela acredita. Então, é natural que as crianças se comportem dessa forma. Faz parte do nosso processo de amadurecimento, né? Que na infância a gente tenha níveis bastante altos de egocentrismo, né? É uma atitude, digamos, psíquica normal da infância. Conforme a gente vai crescendo, e aí é muito importante porque a ajuda dos pais, da educação nesse processo vai fazer toda a diferença para quando essa criança chegar na adolescência e principalmente na fase adulta. Então, assim, é natural quando a gente é criança, né, ser egocêntrica, ou seja, achar que a gente é o centro do universo e que tudo gira em torno de nós, mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo e vai entendendo que, opa, né? Existe um universo além de mim. Existem pessoas com vontades diferentes, existem pessoas que pensam de forma diferente e a gente vai aprendendo a abrir a nossa mente em relação a isso. Junto com isso, a gente também vai desenvolvendo uma palavra que está super em alta agora, que todo mundo posta um montão nas redes sociais, mas que nem todo mundo pratica, que se chama empatia. Então, a empatia ela vai sendo desenvolvida ao mesmo tempo em que o nosso egocentrismo vai diminuindo. Então, a gente diminui o egocentrismo, começa a entender o universo, que existem pessoas com necessidades, com vontades, com desejos, com crenças diferentes, e automaticamente a nossa empatia, né, que é não apenas a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas a capacidade de sentir, né, de reconhecer aquela dor. Então, o egocentrismo e a empatia não são muito friends aí, né? Cada um vai para um lado, certo? Então, na infância, ser egocêntrico, tudo certo, mecanismo psíquico totalmente natural e adequado para a faixa etária, porém, na adolescência, a gente já começa a ter um pouquinho mais de consciência do outro, mas também é uma fase em que a gente está muito centrado, né, em si, no sentido de entender quem se é, no sentido de fazer parte de alguma coisa e querer entender do que eu faço parte. Então, também é uma fase em que a gente é um pouco mais egoísta. E eu já vou explicar a diferença entre egoísta e egocêntrico. Porém, a tendência é que quanto mais a gente vai, né, ficando mais velho, vai envelhecendo, vai crescendo, a gente vai desenvolvendo a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender que existe um universo para além de mim, para além do meu desejo. E a gente vai, então, construindo uma personalidade mais saudável e a gente vai aprendendo a se relacionar com as pessoas de forma mais saudável. Porque o que eu percebo de principal impacto, assim, né, em pessoas que têm esse perfil, tanto egocêntrico quanto narcisista, é uma solidão muito grande, né? São pessoas que não conseguem ter vínculos, e eu já vou explicar por quê. E tem uma falsa sensação, né? Passa uma falsa sensação de grandiosidade, de autoestima inflada, enfim, quando por trás de tudo isso tem uma super insegurança. Bom, tem uma diferença muito sutil entre a gente ser egoísta e egocêntrico. Vocês sabem qual é a diferença? Na prática é praticamente a mesma coisa, tá? Tem autores que dizem que, inclusive, o egoísmo é o egocentrismo na prática. Então, é muito próximo. Mas a diferença é que o egoísta, ele quer tudo para si. Ele não quer dividir nada.
ele quer tudo para ele. E o egocêntrico sequer tem a noção de que existe um outro. Na verdade, ele acha que tudo gira em torno dele. Então, ele nem cogita a possibilidade do outro ter algo ou não ter algo. Então, essa é uma diferença muito sutil, porque o resto, na prática, funciona mais ou menos do mesmo jeito. Então, o egocentrismo tem origem, né, do latim, que é de ego, que é eu, e centro, que é centro. Ou seja, egoístas e egocêntricos acreditam que eles são o centro do universo, né? Que tudo gira em torno deles, que eles são especiais, que eles merecem ter um reconhecimento diferenciado. E eles são muito mais preocupados consigo e com os seus interesses do que com as outras pessoas. Então, são pessoas que geralmente a gente não consegue negociar muito, porque existe a verdade dele e é aquilo. É como se as pessoas, como se ele estivesse num nível acima, em que as pessoas tivessem que fazer aquilo que ele quer. E ele não costuma abrir mão das coisas pelas relações, né? Geralmente pessoas egocêntricas, elas sempre buscam tirar vantagem das relações, das situações. Elas estão sempre buscando algo que possa beneficiá-las. Senão, nada feito. Falta muita empatia e muitas vezes também tem alguns comportamentos arrogantes, que passam uma certa arrogância, superioridade, que está relacionado também com essa insegurança. E é muito difícil a gente conviver com pessoas egoístas, egocêntricas, né? Porque ela tá tão envolvida e tá tão focada somente nos interesses dela que o outro não existe, né? O outro acaba não existindo nessa relação, porque ou eu faço tudo o que ele quer, ou então vai ter problema. É uma relação unilateral, né? Em que o egoísta define as coisas que ele quer, pensando somente nos seus interesses, e não se importa com o que o outro sente, com o que o outro pensa, com o que o outro quer. Então, são relações que é muito difícil, muito difícil. Vocês já viveram, vocês conhecem alguém que tem esse perfil? Coloquem aí nos comentários. Eu conheço. E não é só uma pessoa, não. Depois eu vou explicar para vocês, gente, que às vezes a gente também tem comportamentos egoístas, tá? E não, gente, o egoísmo, ele não é uma doença, não é considerado, né, uma doença. Já o narcisismo, sim, pode ser um transtorno de personalidade, tá? Mas eu vou falar depois sobre o narcisismo. Gente, até aqui, vocês têm dúvidas em relação ao egocêntrico, ao egocentrismo, ao egoísta? São aquelas pessoas que têm muita dificuldade de receber crítica, sabe? Que quando a gente vai dar um feedback, por mais cuidadoso às vezes que a gente seja, tem muita dificuldade de aceitar isso. E para ele só existe duas formas de ver o mundo: a dele, que é a correta, né? E a errada. Então, é muito difícil conviver com pessoas egocêntricas. São bastante inflexíveis, né? E quando eu falo de relações, e eu acho que a base de tudo são as relações, né? Nós, humanos, somos seres sociais, então isso significa que a gente precisa de relações para ser feliz. Inclusive, há estudos que mostram que um bebê não sobrevive só com questões biológicas, também precisa de afeto, de carinho, né, de se sentir amado, enfim. Então, a gente já nasce com essa questão social e ao longo da vida a gente precisa pertencer a algo, a gente precisa ser amado. E muitos de nós têm muitos comportamentos que às vezes são disfuncionais, exatamente por esse medo,
de não pertencer, de ser rejeitado, de não se sentir amado. Então, quando a gente pensa nessa linha de raciocínio, que somos seres sociais, que desejamos sim fazer parte, que desejamos ser queridos, que desejamos ser amados, o egocentrismo vai num caminho contrário disso. Porque é muito difícil a gente conviver com uma pessoa assim. Porque para que a gente possa ter relações saudáveis, é importante que tenha reciprocidade. Eu falo tanto aqui sobre isso, né? Em várias lives eu já falei sobre isso, em vários posts eu já falei sobre isso, que a reciprocidade é que faz com que as relações sejam saudáveis. E quando eu falo em reciprocidade, não estou falando de, eu dou 10 e tu dá 10 e a gente está contando. Mas sim da gente se sentir importante e de ter retorno, né? Então, eu vou me dedicar para essa relação, eu vou colocar afeto nessa relação e eu também preciso sentir um retorno, né? Se eu dedico parte do meu tempo, parte da minha energia para cuidar dessa relação e o outro não cuida, o outro não rega nunca essa relação, vai ter alguma coisa errada. Essa balança, essa gangorra não vai funcionar, né? E as relações são como uma gangorra. Os dois têm que colocar o peso para funcionar e para ter graça, porque senão não sai do lugar. E com o egoísmo é muito difícil, porque numa relação, e quando eu falo relação, eu tô falando todos os tipos de relações, tá, gente? Seja relação de amizade, seja relação de amor, seja relação de trabalho. A gente precisa entrar em consenso e muitas vezes a gente também vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? E eu vejo muito hoje os conceitos de amor próprio, de autocuidado, que eu acho sensacional. Sou super a favor, mas eu vejo que tem muita distorção disso também, né? Então tem muita gente que usa o amor próprio, o autocuidado para justificar um comportamento egoísta. E são coisas completamente diferentes, né? O amor próprio, o autocuidado é a gente ter um bom nível de autoconhecimento, entender aquilo que é saudável para mim, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, levando em consideração o contexto e levando em consideração o sentimento do outro. Então, eu posso dizer que eu não quero ir num lugar, eu posso dizer que eu não gosto de alguma coisa, levando em consideração o que o outro, né, vai sentir. Então, isso é autocuidado e amor próprio. Agora, no momento em que eu só faço o que eu quero, sem me importar com o outro, e eu jamais abro mão, eu jamais entro num consenso, eu jamais entro numa negociação, a gente já está indo para o lado totalmente do egoísmo. E aí é óbvio que algumas relações não vão funcionar, a não ser aquelas relações abusivas, né? E aí existe um perfil também. Geralmente, pessoas que são egoístas e egocêntricas e narcisistas, elas têm um perfil mais de liderança, mais impositivo, mais controlador, o que automaticamente acaba se vinculando com aquelas pessoas que têm uma fragilidade um pouco maior, ou uma autoestima muito baixa, muita insegurança. Então, conecta e aí dá ruim. E aí começam as relações, muitas vezes tóxicas, abusivas, enfim. Então, a gente tem que estar atentos, né, a esses comportamentos. E eu sempre falo também que o nosso objetivo, que o meu objetivo, principalmente, é trazer informação, é trazer conhecimento para que a gente possa entender, para que a gente possa refletir principalmente sobre o nosso comportamento. Então, agora eu estou falando sobre egoísmo, egocentrismo, eu tenho certeza que vocês também se identificarem em alguns momentos. Porque todos nós temos alguns momentos em que a gente é um pouco mais egoísta, né? Que faz parte do processo. E o egoísmo também faz parte do sentido da gente lutar por aquilo que a gente acredita, pelos nossos interesses, defender os nossos interesses, né? A diferença é quando eu coloco os meus interesses acima de tudo e de todos. Aí eu tô com um problema. Agora, a gente querer defender os nossos interesses, isso é humanamente natural, né? Tudo vai depender de como a gente lida com isso. Então,
O egocentrismo é mais ou menos isso. E o narcisismo e o egocentrismo, qual é a diferença? A gente é tudo tão sutil, né? E depois, quando a gente for fazer um fechamento, aí eu vou fazer um resumão aqui para deixar mais claro como que isso funciona e principalmente para que a gente possa entender, né? E que a gente possa se desenvolver. Então, o objetivo quando a gente traz essas questões de egoísmo, egocentrismo, narcisismo é para que a gente possa refletir sobre o nosso comportamento, poder identificar, né, se somos ou não. Geralmente os egoístas e os narcisistas não estariam aqui, né? Porque eles têm muita dificuldade de olhar para si, têm muita dificuldade de crítica, têm muita dificuldade de entender que existe um universo além, né, do centro do mundo, que são eles. Então, é um caminho mais difícil da gente percorrer. Mas é possível, tá? E, inclusive, tô tendo uma ideia aqui da próxima live, que é um tema que vocês já pediram também, que talvez a gente possa fazer um link bem bacana, que é como se comunicar. Como se relacionar com pessoas difíceis. Eu vou colocar o termo difíceis. O que vocês acham desse tema? Vocês gostam desse tema? Que aí eu posso trazer exemplos de como se comunicar. O que falar, como falar, para conseguir acionar algumas coisas, né? Para talvez ajudar a pessoa a refletir. Vocês acham que é um bom tema? Como se relacionar, como se comunicar com pessoas difíceis? Ai, ótimo. Tá, que bom que vocês gostaram. Semana que vem, então, eu vou falar sobre isso. E aí, claro que eu vou trazer o embasamento da comunicação não violenta. Também acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre a comunicação não violenta, mas a ideia é que eu possa trazer alguns exemplos também, tá? Então, se vocês quiserem depois deixar lá no direct algum exemplo de situação difícil que vocês tiveram, né, de conversa com uma pessoa difícil ou alguma discussão, alguma coisa no trabalho, na vida pessoal, enfim. Se vocês quiserem deixar lá no meu direct, que aí eu posso trazer. E, gente, esses cases que eu trago, né, sempre são anônimos, tá? Então fiquem bem tranquilos que eu jamais vou divulgar o nome de vocês. Eu acho que é tão bacana quando vocês dividem, porque aí é um caso real, né? É algo que realmente aconteceu e a gente consegue modificar e trabalhar juntos de como se comunicar de forma mais assertiva e que a gente consiga aquele nosso objetivo, que é fazer com que a pessoa reflita, né? E que a gente possa ter uma relação mais saudável, que a gente possa entrar em negociação e resolver, né, os problemas de maneira menos traumática ou menos, com menos brigas, com menos desgaste. Então, acho que vai ser bem legal. Se vocês puderem, deixem lá exemplos no direct, que aí eu vou selecionar alguns para trazer na semana que vem. Certo? E aí, a diferença principal entre o egocêntrico e o narcisista, então. O egocêntrico, ele está preocupado apenas com as suas necessidades. Já o narcisista, ele está completamente refém da opinião do outro. Ele tem um senso de autoestima inflada, porém, ele depende demais da aprovação e do aplauso do outro. Ele quer holofote, ele quer palco. Então, o narcisista, ele tá tão focado na sua autoestima, em si, em como o outro tá vendo ele, que não tem espaço para ele se conectar com o outro. Então, é principalmente essa a principal diferença, né? O egocêntrico, ele tá focado nos seus interesses e ele realmente acredita que os seus interesses é mais importante do que de todos os outros, né? Que ele realmente é uma pessoa especial, diferenciada, que ele merece tratamento diferenciado. Já o narcisista acredita que ele é o melhor e que ele precisa ser aplaudido por isso e precisa dessa alimentação das outras pessoas. Então ele é sensível às críticas e esse talvez seja o maior ponto fraco do narcisista, né? Os narcisistas, geralmente, eles têm muita energia, são ambiciosos e muitas vezes eles conseguem rapidamente chegar em cargos de liderança, por exemplo, né? Mas não necessariamente eles permanecem lá. E eles amam ser o centro das atenções, né? Como eu estava falando, os holofotes, enfim.
E dificilmente eles assumem a responsabilidade pelas situações. Então, geralmente, eles terceirizam a culpa para as outras pessoas e dificilmente eles conseguem reconhecer os seus erros. Vocês conhecem alguém assim? Narcisistas são emocionalmente instáveis, né? Então não tem aquela constância nas relações. E estão sempre ansiando pela aprovação e pelo aplauso das pessoas. Vocês conhecem alguém assim? E, gente, de novo, tá? A gente, e é comum que muitos de nós tenhamos traços narcisistas. O que que isso significa? Que a gente tem alguns comportamentos mais próximos dessa linha narcisista, né? De olhar para sua autoestima, de depender do aplauso do outro, de ter uma autoestima frágil. O que não quer dizer que isso é um transtorno, tá, gente? Tem o transtorno de personalidade, que aí é um pouco mais complexo. E a linha que eu digo que sempre separa assim, os traços de personalidade, que é aquilo que a gente tem. Todos nós, em algum momento, vamos ser um pouco narcisista, vamos ser um pouco egoísta. O que diferencia, né, a parte saudável, digamos assim, do quando começa a ficar disfuncional, é o impacto que isso causa na nossa vida no dia a dia, tá? Então, por exemplo, se eu percebo que eu não tenho amigos, se eu percebo que no trabalho eu tô sempre envolvido em problema, eu tô sempre envolvido em encrenca, se eu não consigo manter relações amorosas por muito tempo, se eu tô sempre achando problema, discutindo com as pessoas, aí começa a precisar olhar para isso com um pouco mais de cuidado, porque aí sim pode ser que seja um transtorno de personalidade narcisista, tá? Mas quando a gente tem alguns comportamentos mais egoísta, de colocar os nossos interesses acima do outro, de às vezes a gente não ser tão empático com a dor do outro, dependendo do momento que a gente está vivendo, isso é natural, a gente flutua nisso, né? Lembrando que às vezes ser egoísta também é defender os nossos interesses. E se a gente não defende os nossos interesses, a gente não existe na relação. Então a gente tem que estar sempre atento a essa linha, né? Se hoje eu perguntar para vocês, por exemplo, como estão as relações de vocês? Eu acho que as nossas relações, elas são um ótimo termômetro para a gente entender o nosso comportamento. Porque quando a gente começa a ter um comportamento mais problemático, as pessoas elas se afastam. E a gente começa a experimentar aquele sentimento de solidão, de vazio. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é: por que que as pessoas se afastam? O que eu estou fazendo? Que comportamentos eu estou tendo que as pessoas estão se afastando? E muitas vezes, quando a gente tem dificuldade de gerenciar, né, as nossas emoções, de se conhecer, a gente tem comportamentos que afastam, quando na verdade a gente quer se aproximar. Então, quanto mais a gente entende o nosso funcionamento, mais a gente consegue mudar os nossos comportamentos, refletir e mudar aquilo que está incomodando a nossa vida. Lembrando que somos seres sociais, precisamos das relações, precisamos se sentir pertencente a algo. E o meu comportamento ele tem que ser saudável para que eu possa fazer parte de algo e para que as pessoas queiram estar perto de mim. Né? Quanto mais problemático é o meu comportamento, mais sozinho eu vou ficar. Menos relações estáveis eu vou ter ao longo da vida. Né? Então é comum que pessoas egocêntricas e narcisistas troquem muito de relações, né? De relações de amizade, troquem muito de emprego, troquem muito de amores, porque quando a pessoa não faz algo que ele quer, ele troca, ele vai trocando. Então não existe uma estabilidade nas relações. E essa falta de estabilidade faz com que as relações acabem se tornando relações superficiais. E não são relações que nos dão aquela segurança de pertencimento, sabe? De poder contar.
aconteceu um problema na minha vida, eu tenho com quem contar. Ter com quem contar faz com que a gente se sinta mais seguro, menos ansioso, menos estressado, faz com que a gente consiga passar pelos problemas de forma menos traumática, de forma menos intensa. Então, ter com quem contar faz muita diferença na nossa vida. E quando a gente tem comportamentos, né, mais egoístas, mais narcisistas, a gente não consegue estabelecer essa conexão. A gente não consegue estabelecer relações profundas com as pessoas. E é por isso que muitas vezes as pessoas com esse perfil acabam sendo absurdamente solitárias, porque não conseguem estabelecer vínculos reais, conexões profundas com as pessoas. Faz sentido para vocês, meu povo? Até agora só eu falei. Vocês estão me acompanhando, vocês sabem as principais diferenças aí? Tudo certo? Coloquem um sim ou um joinha aí. Deixa eu ver, tem alguns comentários aqui, deixa eu ver se eu consigo acompanhar. Ter com quem contar pode se tornar uma dependência? Gente, ótimo. Nossa, ótima pergunta. Ótima pergunta. São coisas diferentes, tá, gente? E às vezes a linha, quando a gente fala de seres humanos e de relações, a linha sempre é muito tênue, né? A gente tem que estar sempre cuidando, tem que estar sempre observando, refletindo, porque realmente pode se tornar uma dependência se não for algo saudável, porque é muito diferente. Ser dependente de alguém é eu preciso dessa pessoa para alguma coisa, né? Eu preciso de alguém para ir no cinema, eu preciso de alguém para fazer tal coisa. Eu preciso, causa uma dependência. Outra coisa é ter com quem contar. Eu não preciso dessa pessoa, mas ela importa para mim, ela é importante na minha vida e eu me sinto segura por saber que eu posso contar com ela. São coisas diferentes, tá? Então, ter com quem contar é diferente de precisar, tá? E claro, em alguns momentos, eu tô tentando acompanhar aqui os comentários de vocês. Em alguns momentos, a gente vai estar mais carente mesmo, a gente vai precisar de mais afeto, em alguns momentos a gente vai estar mais sozinho, vai precisar de mais companhia, porque somos assim, ninguém é estável o tempo inteiro. Isso não existe, né? Somos humanos e temos essas oscilações e tá tudo bem. O importante é a gente entender como estabelecer relações saudáveis, né? Então, existem algumas amizades, por exemplo, eu tenho amigas que são da vida inteira. Desde que eu era criança, a gente cresceu juntas, estudou juntas, cada um tem a sua vida, né? Uma das minhas melhores amigas, ela escolheu um caminho muito diferente do meu. Então, ela mora no interior ainda, ela é mãe, ela é super feliz com essa vida, e eu escolhi outra, eu escolhi sair da minha cidade, né? Trabalhar bastante, enfim. E a gente não se fala toda semana, tá? A gente não se fala talvez todo mês, mas a gente se vê pelo menos uma vez por ano, e quando a gente se vê, tá tudo bem, e eu sei que eu posso contar com ela quando eu precisar. E ela pode contar comigo. Eu preciso dela? Não. Ela precisa de mim? Não. Mas é bom demais e é muito importante que a gente se tenha. Entendem a diferença? E muitas vezes esse sentimento de dependência é porque talvez o amor próprio não está tão bem estabelecido. Às vezes a gente não encontrou dentro da gente as forças necessárias para que a gente possa ultrapassar algumas barreiras. Gente, a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Algumas pessoas elas nos acompanham em parte da caminhada, mas ninguém nos acompanha do início ao fim. E a gente precisa aprender a ser um bom amigo pra gente, a ser uma boa companhia. E quando a gente fala assim, e eu vejo bastante que isso virou meio que uma moda, né? De se empoderar, de não precisar de ninguém para nada, eu me basto. Gente, isso aí tá afetando demais as relações. Porque não, gente, a gente precisa sim do outro. É diferente a gente precisar e é diferente ter dependência. Ter dependência é um problema.
precisar, tá tudo bem. Às vezes a gente precisa tomar um café com um amigo e desabafar. Às vezes a gente precisa chorar junto. Às vezes a gente precisa dividir algo tão legal que aconteceu na nossa vida que a gente quer dividir com alguém. Às vezes a gente quer contar algo de uma viagem, quer que essa pessoa participe junto com a gente. Então, às vezes a gente precisa de ajuda, né? A gente não está conseguindo fazer alguma coisa, às vezes a gente precisa de uma ajuda. Tem um vídeo da Jojo, não sei se vocês conhecem a Jojo, eu acho ela maravilhosa. Quem não conhece, procura depois no YouTube. Em que a Jojo, ela fala exatamente sobre isso, assim, essa farsa do empoderamento, né? Não preciso de ninguém, não preciso de nada, eu me basto. E ela dá um exemplo muito bom sobre fazer feijão, né? São vários amigos que moram juntos e ela tá falando, assim, do quanto é importante a gente saber o que a gente é bom e o que o outro é bom e aceitar o que o outro tem para nos oferecer, né? Então, se eu não sei fazer feijão e o outro sabe feijão, ótimo, né? Eu não preciso me bastar e eu fazer o feijão. Ele pode fazer o feijão para todo mundo e eu posso fazer outra coisa que eu faço bem e a gente aprender essa troca, né? E não essa coisa de eu me basto e não preciso de mais ninguém. Relações não são simples, né, gente? Acabei saindo um pouco do foco do egocentrismo e do narcisismo, mas eu acho que o objetivo mesmo de trazer esses assuntos, de trazer essas informações, é que a gente possa refletir, que a gente possa identificar, né? E eu sempre acho válido a gente tentar, né? Conversar sobre, falar sobre e convidar a pessoa a refletir, né? E ao mesmo tempo em que eu faço isso, né, com o intuito de convidar o outro a refletir, com o intuito de me posicionar, de falar o que eu gosto, o que eu não gosto, eu também já me abro para que o outro possa me convidar a refletir, né? Para que eu também possa avaliar os meus comportamentos, para que eu também possa avaliar a forma como eu estou tratando o outro, porque senão a gente entra nesse perfil egoísta, né? A verdade é minha, os outros estão errados, quero que seja feito só o que eu quero, eu não abro mão das coisas, e eu sou especial, né? Então as pessoas têm que fazer aquilo que eu quero. Então isso pode ser um problema bem sério aí na nossa vida, nas nossas relações. Gente, tá chegando o nosso horário, que eu me proponho sempre a fazer de meia hora, 40 minutos, até para não ficar tão cansativo, né? Tem gente que tá aqui desde o começo. Não sei se vocês têm alguma dúvida, querem fazer perguntas. Sobre narcisismo, egocentrismo. Se vocês não falam nada, eu vou tocar o barco aqui. Eu sei que tem um pouquinho de delay, né? Entre o que eu falo e o retorno de vocês. Lembrando que semana que vem, o nosso Minutos de Afetividade vai ser como se comunicar, como se relacionar com pessoas difíceis. Então, gente, já mandem aí para todos os amigos, todos os contatos de vocês, porque eu acho que é um tema de utilidade pública. Quanto mais a gente consegue se comunicar de forma gentil e assertiva, mais a gente tem ambientes saudáveis, né? E quando eu falo ambientes saudáveis, é a gente saudável, e tornar as pessoas também, ajudar as pessoas a terem relações mais saudáveis. Então, eu acho que é um assunto de utilidade pública, tá? Já mandem aí para os contatos de vocês, para os amigos de vocês, que semana que vem vai estar imperdível. Vou trazer alguns exemplos de comunicação não violenta para vocês já começarem a aplicar, já aplicarem na mesma semana, tá? Lembrando que vocês podem deixar no meu direct exemplos de situações com pessoas difíceis que vocês já tiveram, tá? Alguma discussão, alguma briga, alguma coisa que está engasgado aqui, que vocês não engoliram ainda e vocês querem ajuda de como fazer diferente. Essa situação a gente não tem como voltar atrás, né, e fazer diferente, mas eu acho que conforme a gente vai tendo ferramentas, conforme as situações vão acontecendo, a gente vai se tornando mais sábio para resolver essas situações mais rápido e de forma assertiva, tá?
Então deixem lá que eu vou trazer alguns exemplos. Em relação ao tema de hoje, se vocês ficarem com alguma dúvida sobre egoísmo, egocêntrico, narcisismo, me escrevam, que a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Gente, desejo uma semana linda para vocês. Que vocês tenham muita paz, muita saúde, muito foco, consciência. E a gente se vê na segunda que vem, tá bom? Um beijo. Obrigada, Virada Existencial.